Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Bom dia para vocês. Nós estamos aqui com esse projeto que é a exposição Língua Visual. Tem a ver com linguagem visual. Esse projeto é realizado então com patrocínio da Valorete Mannesmann e realizado pelo Instituto Aviva. Então nós estamos aqui essencialmente falando de linguagem. Nesse momento eu estou usando uma linguagem oral para me expressar a vocês. Ela poderia ser uma linguagem escrita. E quando eu uso imagem, estou fazendo uma linguagem visual. Então, sobre a linguagem oral, ou a linguagem verbal ou escrita, quando eu digo a frase, eu gosto de você, então cada palavra tem uma função. Eu é sujeito, gosto é verbo, de você é objeto indireto. E elas estão estruturadas de uma forma que faz um sentido. E você lê e entende. Por quê? Porque você foi alfabetizado. Você aprendeu a conhecer as letras, as palavras. Você aprendeu a fala oral, socialmente, em casa, com a família, com a mamãe, com o papai. Quando a gente fala de linguagem visual, está aqui. Estão aqui as imagens. Aqui não tem sujeito, não tem verbo, não tem objeto indireto. Tem o quê? Tem cor, tem forma, tem a representação desses objetos, tem ponto, tem linhas. Então, esses são os elementos da linguagem visual. Na linguagem visual, esses são os elementos. Esse vai ter a função, para mim, como se fosse o sujeito, o verbo, e vai dar sentido a esse discurso. Eu vou utilizar pontos, vou usar linhas, e diferentes linhas com diferentes significados, com diferentes temperamentos. Eu posso ter uma linha calma, uma linha dançando, uma linha hesitante, uma linha nervosa. Então, esses são recursos de expressão. Assim também, na cor, eu tenho aí as cores primárias que misturam, formam as cores secundárias. Então, eu vou usar ponto, linha, cor, o que mais? Um papel, um suporte, um espaço pictórico. Esse suporte onde eu vou desenhar. Esse suporte tem muito a ver com física, com a ideia de peso, gravidade. Utilizando esses elementos da linguagem, essa criança utilizou esses recursos e fez uma mensagem. E essa mensagem está aqui. Essa é a narrativa dela através de linguagem visual. Esse projeto de exposição Língua Visual mostra obras de arte, aspectos teóricos da linguagem visual, sobre cor, sobre linha, sobre forma, sobre composição, e são trabalhos resultantes do projeto Arte na Infância. A gente faz uma palestra na segunda-feira, fala da situação da criança no meio cultural. Criança gosta de desenhar, não é isso? Onde estão os desenhos das crianças? Em que livro? Em que revista? Museu, que galeria? Em nenhuma. Ela não está presente. Está nos parâmetros curriculares? Arte do Ministério da Educação? Também não. Então tem aí um problema. Por quê? Porque ela é capaz de fazer um trabalho bacana, igual vocês podem ver ali. E o setor acadêmico relacionado com o ensino, que são as escolas de arte, a história da arte, o mercado de arte, galerias que vendem obras de arte, os críticos de arte. Essas instituições são conhecidas como o campo das artes, é uma área de campo de conhecimento. Esses setores dizem o seguinte, eles dizem que criança não faz arte. Alguém acha que não é arte? Bom, então todo mundo acha que é arte. Resolvemos o problema. Por que esse setor, então, acadêmico, escola de arte, história da arte, diz que criança não faz arte?
É porque essa criança não está fazendo um trabalho ligado à arte acadêmica, que vem lá de Leonardo da Vinci, os grandes salões, e depois os estilos de época, né? Impressionismo, academicismo, né? Pontilhismo, arte moderna, arte contemporânea. Eles não estão nessa linhagem que é feita pelos adultos, e sobretudo homens. E a criança continua excluída da história da arte, porque ela não está no mercado, ela não dá lucro. Aí esse mercado de arte diz, criança não faz arte. E aí acontece uma coisa muito maldosa. O que é? O Ministério da Educação, orientado por alguns profissionais dessa área de educação, seduzidos por esse mercado de arte, pelos grandes gênios, colocaram lá nos parâmetros curriculares. A orientação dos parâmetros curriculares é sobre o ensino da história da arte dos adultos. Não tem uma figura, não tem uma imagem, não tem uma citação ou reconhecimento de que a criança possa fazer arte. E esses parâmetros curriculares chegam então para os professores em todo o Brasil que estão a ensinar a história da arte. Estudam sobre aquele artista, o contexto que ele viveu, como é que ele produziu aquele trabalho, etc, etc, e põem lá um trabalho desse artista e vão fazer uma releitura da obra desse artista. Aí vem outro problema sério. Para você fazer uma releitura, pressupõe que você seja capaz de primeiro fazer o quê? Uma leitura. E para fazer uma leitura você precisa saber o quê? Você precisa de ser alfabetizado. Você entendeu porque você foi alfabetizado. Aí eu pergunto a vocês, essa criança na escola, no ensino fundamental, está sendo alfabetizada sobre a linguagem visual? Não está, né, professor? E como é que pretende que essa criança que não foi alfabetizada faça uma leitura da obra de arte e faça ainda mais uma releitura, uma reinterpretação? Impossível. Impossível. Ela não tem maturidade, ela não tem a capacidade de análise, de crítica e propor dela uma reinterpretação daquela obra. Então ela faz uma mera cópia. E para que serve essa cópia? Serve para fixar na cabeça de vocês, de quem faz essas releituras, sobre aquele artista. Amanhã ela vai comprar um livro sobre aquele artista. Ah, esse aqui é o artista que eu vi na minha infância. Ou vai ver um vídeo no YouTube, dar uns cliques. Ou vai visitar um museu. Isso é interesse de mercado. Isso é marketing. E esse mercado, que é elitista, que coloca meia dúzia e exclui o resto, você tem que ser gênio e tal, é a área mais excludente, mais elitista do conhecimento e das artes. Isso evidencia como esse setor de arte é elitista e excludente. Exclui a criança, exclui a mulher, diz que alguns são gênios e os restos não interessam. Então, essa criança que gosta de desenhar e que desenha com facilidade, que desenha com prazer, está sendo impedida de desenhar. Impedida por quem? Por mim, que sou pai, pelos pais, impedido pela escola, pelos professores, que na aula de arte, 50 minutos de aula de arte entre português e matemática, coloca essa criança para fazer releitura. E ela não tem a oportunidade de usar os recursos da linguagem para ela fazer a expressão dela, para ela falar daquilo que interessa a ela, para realizar esse trabalho. Então a gente tem que repensar este contexto, essa situação, e atentar para a alfabetização, o exercício da arte, da escola, esse direito da criança, esse direito cultural, para ela se expressar como um setor da nossa sociedade que tem a sua manifestação cultural, que tem a sua contribuição cultural, né, para a nossa sociedade. Os adultos estão perdendo essa oportunidade de ter trabalhos livres, realizados por crianças na nossa vida, no nosso dia a dia, nos livros, nas revistas, nas galerias. Né? Eu não estou querendo que a criança chegue no mercado de arte, não. Tá? Entenda bem. A criança tem que ter o seu espaço. Então, nós, enquanto alunos, enquanto professores, temos que valorizar essa alfabetização e dar oportunidade a vocês de fazer esse trabalho. E aí eu tenho sugerido para a escola, nós vamos falar aqui sobre a dinâmica de projeto, uma didática para o ensino da arte no formato de projeto. Então, professora, ao invés de ser uma aula de 50 minutos entre português e matemática, a gente propõe que seja realizado um projeto. Por quê? Para você fazer qualquer coisa, você precisa ter um motivo.
Você precisa ter uma motivação. Ninguém faz nada sem ter um motivo. Então, veja só, quando a gente realiza no formato de projeto, esse conjunto de ações motivam os participantes, professores, alunos, familiares. Por quê? Na segunda-feira a gente faz uma palestra. Depois, durante terça, quarta, quinta, aula de arte, teoria e prática. Teoria seguida de prática. Na quinta-feira, o aluno faz um convite e convida quem? Papai, mamãe, vovó, tia, para ir lá e desenhar na sexta-feira. Essa criança que aprendeu até quinta-feira, é ela que vai ensinar, né, para o papai e para a mamãe como fazer esse trabalho. Aí tem uma inversão de papel. Aquela criança que sempre foi considerada ali sem maior conhecimento, ela vai ter a oportunidade agora de ensinar alguma coisa para o papai e para a mamãe. Então isso tem uma valorização da autoestima e o reconhecimento dessa criança no processo. E esse pai, a vovó participa, tem um momento de afeto, né, de fazer um trabalho junto. Muitas vezes é difícil conversar, o avô e aquela criança, a diferença das gerações, né? E aí, quando você faz um trabalho junto, fica fácil conversar, porque você conversa sobre aquilo que está sendo feito, sobre aquele trabalho. Então, essa dinâmica acontece na sexta-feira. Depois tem uma exposição dos trabalhos. Meu trabalho vai ser exposto, vou convidar os amigos para vir ver. Pode ser que saia no jornal, na televisão, e ele vai ter a oportunidade de falar a respeito desse trabalho. Professora, esse conjunto de ações, que a gente chama aqui de um contexto, a gente cria um conjunto de ações, né, realístico, porque ele é promovido pelo projeto, e ele é necessário. Necessário para quê? Para que haja criatividade, para que haja uma participação entusiasmada. Então, durante a semana, 1h30 de oficina, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O nível de envolvimento, igual a gincana, não é? Esse nível de envolvimento, de motivação, eleva e junto se eleva a criatividade. Por quê? Porque agora ela tem um motivo. Ela vai desenhar porque vai expor o trabalho, porque a mamãe e o papai vai vir ver esse trabalho também. Então você tem aqui um processo de motivacional. Durante uma semana, você faz uma semana de arte na escola, quem sabe durante um semestre, uma semana de arte. Segundo semestre, outra semana de arte. Eu penso que isso dá um resultado muito mais interessante do que pegar uma aula de 50 minutos entre português e matemática, onde os alunos não estão motivados, não tem um motivo, por que eu vou desenhar isso? Então, coloca essa criança para fazer o quê? Releituras da obra de não sei quem. Não te dá nem oportunidade de alfabetização e nem de você fazer a sua expressão, a sua narrativa. Você quer falar de quê? Faça a sua expressão. Coloca ali no papel o que te interessa. Essa é a oportunidade que você tem voz e vez, né? Num processo onde você usa o quê? A linguagem visual, que é fácil, que é prazerosa. Gente, alguma pergunta até aqui? Alguém aí gosta de desenhar? Desenha no dia a dia? Em geral alguém aponta para alguém, mas ninguém levanta a própria mão, né? Eu tenho certeza que vocês gostam. Mas como eu disse, do ponto de vista profissional, esse conteúdo vai a fundo. E se você vai trabalhar com qualquer área que envolve esse conhecimento, de teoria, de composição, de moda, de arquitetura, esse conteúdo é importante para vocês, né? Alguma pergunta, professora? Esse trabalho, esses registros são feitos em escola municipal? Sim, esse projeto, o Arte da Infância, tem sido feito nas escolas municipais, né? Em Belo Horizonte ou Metropolitana? Belo Horizonte e também em outras cidades, quando o projeto é feito através da lei federal, aí, quando realizamos o Arte na Infância, né? Aí ele é feito também em outras cidades, além de Belo Horizonte, né? É sobretudo em Belo Horizonte, devido à Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Agora, a segunda coisa, um presente. Nós estamos oferecendo gratuitamente um curso online, que é o curso livre de arte online, língua visual. Ele está aberto para todo aluno e professor no município de João Pinheiro. Vê aquele vídeo?
Projeto Língua Visual.